Olá você, chegando com mais uma edição do PP Desporto nesta terça-feira, 15 de junho e com os seguintes destaques. Mesmo desmantelado, Flamengo mostra a força do elenco na vitória sobre o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Na Eurocopa, um gol fantástico do atacante da seleção da República Tcheca, Patrik Schick. No Personagens do Futebol, vamos destacar dois dos estádios da Eurocopa. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um gol simplesmente fantástico. Na verdade, o Patrik Schick, atacante, o camisa 10 da República Tcheca, marcou 2 gols na vitória da sua seleção na estreia da Eurocopa diante da Escócia. E o segundo gol foi simplesmente uma obra-prima. Você vai conferir esse gol e mais informações também da Eurocopa já aqui no PB Desporto. Antes de mais nada, vamos começar o nosso bate-papo. Jorge Moraes já está pronto em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes também no Rio de Janeiro, já ok, para a gente começar aqui a discutir algumas questões do futebol. Começa contigo, Moraes, e a nossa primeira pauta é sobre essa rodada, a terceira e última rodada do final de semana agora que passou, do Campeonato Brasileiro. Como é que você analisa esses jogos? Olha, Júnior, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Divisão Especial, a Série A, está apenas no começo, 3 rodadas realizadas. Alguns times, como o Flamengo, ainda não cumpriram as 3 rodadas. E o detalhe é que falta muita coisa ainda acontecer. É uma competição longa, cansativa, com 38 rodadas e vai até o mês de dezembro. Agora, de qualquer maneira, a gente observa na classificação desse início e você não vê time de ponta liderando a competição. Você vê o Fortaleza em primeiro lugar, o Atlético do Paraná na segunda colocação, o Flamengo com um jogo a menos vem em terceiro lugar, aí você vem logo depois com o Atlético Mineiro. Agora, clubes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional, Grêmio, que são clubes tradicionais nessa competição, nesse cenário nacional, são clubes que ainda estão com o início com altos e baixos, inclusive mais para baixo do que para alto. Então eu acho que esse início está dando quem se organizou melhor, quem se preparou melhor para a competição. E eu acho que muita coisa ainda muda, muita coisa ainda vai acontecer com relação a essa competição que é a mais importante do nosso cenário nacional. Fortaleza não vai ficar o resto da vida como o primeiro colocado, então vai mudar essa classificação, viu, Júnior? Olha, Moraes, você tem razão, é muito cedo ainda para se falar em favoritos, né? Claro, o Fortaleza demonstra que está com uma equipe muito boa, o técnico Voivoda vem fazendo um bom trabalho, agora não dá para você ainda, não, esse time aí está liderando, vai ser campeão, vai chegar entre os primeiros, está muito cedo ainda. E para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua análise dos jogos dessa terceira jornada do Campeonato Brasileiro. Nesse último fim de semana, pela terceira rodada do Brasileirão Série A, mais uma vez o português Abel Ferreira terceirizou sua responsabilidade em mais um controverso desempenho do Palmeiras.
Convenhamos que o treinador Silvinho, à custa de suor e lágrimas, começa a dar seu jeito na estrutura tática do limitado elenco do Corinthians, para quem o empate de 1-1 teve sabor de vitória. Ao comandante palmeirense, dessa vez, só faltou debitar ao Papa a inconsistente atuação de sua equipa, opa! O Atlético Mineiro fez o dever de casa ao se impor ao São Paulo em gol do artilheiro Hulk, mas o tricolor paulista merecia até o empate, embora acusando o peso das ausências de Daniel Alves e Martim Benítez. E não é que o Internacional, no inferno astral que culminou com a intempestiva demissão de Miguel Ángel Ramírez, sapecou 1-0 no Bahia em pleno Barradão? Já Fortaleza, 1-0 no Sporting e Atlético Paranaense, mesmo placar contra o Grêmio em Porto Alegre, dividem a liderança com 9 pontos em 3 jogos. Com um jogo a menos, o Flamengo sem Gabigol e Everton Ribeiro, ambos da seleção pela extemporânea Copa América. E Pedro, infectado na pandemia, passou pelo América de BH por 2-0 em ritmo de treino de olho no jogo de volta dessa quarta com Curitiba pela Copa do Brasil. E já é o segundo, mesma pontuação do Galo de Minas, 6 pontos cada. Ceará e Chapecoense, Santos e Juventude ficaram no empate sem gols. A não ser a derrota do Grêmio em casa, o recalcitrante discurso escapista do treinador do Palmeiras e o Inter a ressurgir das cinzas em Salvador. Essa terceira rodada do Brasileirão foi seguramente dentro do esperado Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes. Não tivemos nenhuma surpresa nesta terceira jornada. O Flamengo vencendo o América por 2-0 e jogando bem. O Atlético, no clássico com São Paulo, no Mineirão, levou ao melhor. O Atlético contratou aí bons jogadores, o Hulk numa fase muito boa, né? Então, um resultado também normal, como seria se o São Paulo ganhasse. E no clássico derby paulista, no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians, muitos podiam apontar o Palmeiras como favorito, porque é um time que tem, para muitos, o melhor elenco do Brasil. Eu não acho, mas, sem dúvida alguma, tem um elenco muito forte. Né? Os 2 melhores, ok, está entre os 2 melhores, ele e o Flamengo. Só que o Abel Ferreira, com o estilo de jogo que ele usa na sua equipe, né, um estilo de jogo mais reativo, aí joga a bola no Rony, que é muito rápido, tem muita habilidade, junto com o Luiz Adriano, leva perigo às defesas adversárias, mas ele limita a sua equipe. O Palmeiras podia ter um futebol mais ofensivo, mais intenso, porque tem jogadores com capacidade para tal, e Abel Ferreira, com todos os méritos pelas conquistas que obteve no Palmeiras, sem dúvida alguma, mas ele acaba limitando a sua equipe. Então, o Corinthians, mesmo com um time limitado, fez um jogo aguerrido, buscando a vitória, né, mesmo com as limitações que a gente já sabe do Corinthians. E nos demais jogos, resultados normais. Mas na segunda pauta aqui do bate-papo do PB Desporto, é sobre essa diferença cada vez maior do futebol europeu para o futebol sul-americano. E eu considero que é muito pelos técnicos, pelo estilo de jogo que os técnicos no Brasil, o estilo conservador, colocam em campo, inclusive o Tite. Para você, Moraes, qual é a análise que você faz dessa realidade? Olha, Júnior, assistindo esses primeiros jogos da Eurocopa, eu fico impressionado com algumas seleções, principalmente aquelas que são cotadas para ficar com o título da Eurocopa. Por exemplo, a Itália, que jogou muito bem e venceu na estreia, a Bélgica, que venceu também na estreia, a gente viu a vitória da Inglaterra diante da Croácia, também num belo jogo. Agora, fazer um comparativo hoje das seleções da Europa em relação às seleções sul-americanas, eu acho que é uma distância muito grande. Não precisa nem você ir para uma seleção de ponta na Europa, para já notar que o futebol é mais
habilidoso, de muita velocidade e de muita marcação. Já é um futebol melhor do que seleções como da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. O Brasil ainda consegue ser um pouquinho melhor do que essas outras nossas seleções aqui da região. Mas mesmo assim, o Brasil ainda não fez uma grande apresentação. Precisa melhorar e muito o seu futebol. Por isso que eu não tenho como comparar se a gente pode se igualar com a Europa. Não vou nem falar em ser melhor do que uma seleção da Europa, muito pelo contrário. As principais seleções europeias estão muito na frente do nosso futebol aqui na região sul-americana, mesmo entendendo que quando joga a França com o Brasil com a Alemanha, o Brasil com a Itália ou com a Inglaterra, passa a ser uma outra competição, passa a ser um outro jogo, mas mesmo assim a Europa está muito na frente do nosso futebol aqui sul-americano, viu, Júnior? Mas Moraes, você vê que aqui na Europa, enquanto as seleções procuram jogar cada vez mais de forma intensa, buscando gol, até seleções, digamos, mais limitadas, que não têm um elenco, né, um plantel tão rico, mas procura jogar. Pelo menos as grandes e médias seleções fazem isso. E o Brasil fica naquela dependência de um jogador, no caso o Neymar, o Tite, ele deixa claro. O Neymar, para ele, é uma peça, né, que ele não pode mexer, jamais vai deixar o jogo, vai deixar o campo, porque o Neymar é imprescindível. O futebol ele é coletivo, você tem jogadores diferenciados para ser esses jogadores fazerem a diferença. Mas você não pode jogar pensando só que o Neymar da vida vai decidir, até porque o Neymar, olha, né, deixa a desejar faz tempo. Não só nos clubes, como também na seleção brasileira. Mas jogou muito bem agora contra o Paraguai. Menos, né, gente? Parece que a gente está fazendo a crítica porque você não gosta do Neymar. Não é isso, é a realidade. Agora, se as pessoas querem se enganar, não, o Brasil está muito bem, o Neymar está jogando no fino da bola e está ok. Né? Continue assim, fazer o quê? Né? Paciência. E para você, Antônio Manuel Góes, como é que você analisa essa situação do futebol da Europa cada vez mais distante, né, com as seleções cada vez mais fortes e na América do Sul, entre eles o Brasil, cada vez deixando em muito a desejar? Você mesmo observou com propriedade, dias atrás, que essa edição da Eurocopa se assemelha a uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Com a volta de público, embora ainda reduzido aos estádios, os primeiros jogos no fim de semana deram uma amostra do bom momento técnico e tático do futebol europeu, no desfile de esquemas propositivos, em alto nível, sem retrancas pré-estabelecidas, nem jogadas exclusivas em cima de erros do adversário. Mesmo os derrotados nos últimos sábado e domingo não se furtaram ao modelo proativo que todos, afinal, esperamos em torneio do quilate da Eurocopa, bem acima do recorrente e prioritário defensivismo, de pouca criatividade, a que assistimos não raras vezes em eventos entre seleções por cá, nas eliminatórias para o Mundial ou na própria Copa América. Aliás, sinceramente, com os pés no chão, sem me afirmar profeta do caos, sou dos que não esperam maior desenvoltura da seleção brasileira do Tite próximo ano no Catar. Pode crer! Somos dois, Antônio Manuel Góes. É impressionante como a seleção brasileira, a forma de jogar, ela é conservadora, porque o seu técnico, o Tite, ele é um conservador. Os auxiliares do Tite também são conservadores. Né? O Kleber Xavier e os outros mais. A seleção brasileira joga com o Paraguai, uma seleção fraca. A seleção atual do Paraguai é muito fraca.
E teve momentos daquele jogo, nas eliminatórias, que o Brasil voltou, né, para marcar e esperou o Paraguai no seu campo para tentar partir em contra-ataque. Olha, chega a ser patético. E mais, para você medir forças com as seleções maiores, as seleções da Europa, eu nem digo só França, Alemanha não, está no primeiro escalão, mas a própria Itália, a Holanda, a Bélgica, times fortes, mas no nível abaixo desses que eu citei antes, né? A França e a Alemanha. Mas não, o Brasil quando consegue fazer amistoso, tem a questão também do calendário, ok, mas quando consegue, aí faz jogo contra a Catar, com outras seleções aí, com todo respeito, não dá, né? Não é teste. Então, o Brasil jogando dessa forma conservadora, esse futebol que dá sono, repito, dá sono de ver, não tem a menor hipótese. Pode acontecer, pode, o futebol às vezes tem zebras, mas o Brasil hoje ganhar uma Copa do Mundo com essa seleção aí, não dá, né? Não dá mesmo. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, no bate-papo do PB Desporto. E nesta edição do Personagens do Futebol, dentro do PB Desporto, iremos destacar os estádios de futebol que estão a ser utilizados nesta Eurocopa 2020, a se realizar em 2021, em consequência da pandemia. É a primeira vez que a Eurocopa é disputada em vários países, em várias sedes, normalmente em 1 ou 2 países no máximo. Iremos apresentar, a partir desta edição do Personagens do Futebol, 2 desses estádios. O primeiro será o Parken Estádio, ou Tela Parken, estádio que pertence ao Copenhague Futebol Clube, time da cidade que leva o mesmo nome, na Dinamarca, capital da Dinamarca, com capacidade para 38.065 lugares. Ele foi inaugurado no dia 25 de maio de 1911, depois foi demolido, reconstruído e reinaugurado no dia 9 de setembro de 1992, já como estádio multiuso, ou seja, para outros eventos como concertos, shows, enfim. E quando ocorrem esses eventos, esses shows, a sua capacidade pode ser de até 55 mil lugares. Nessa Eurocopa, ele vai ser utilizado nos 3 jogos da fase de grupos da seleção da Dinamarca, como também um jogo da fase oitavas de final. Já o outro estádio que iremos destacar aqui no Personagens do Futebol é o La Cartuja, estádio situado na cidade de Sevilha. Não é o estádio nem do Sevilha e nem do Real Betis, as 2 equipes da cidade, os 2 rivais dessa cidade espanhola, mas um estádio que é gerido pela Sociedade Estádio Olímpico de Sevilha, S.A. Ele foi inaugurado no dia 5 de maio de 1999 pelo rei da Espanha, Juan Carlos, com capacidade para 57.619 lugares e para sediar o primeiro evento, o Campeonato Mundial de Atletismo daquele ano. Nessa competição, ele irá sediar os 3 primeiros jogos da Espanha nessa fase de grupo, como também um jogo da fase oitavas de final. Entre outros eventos realizados neste estádio estão a final da Copa da UEFA, temporada 2002-2003, entre Futebol Clube do Porto e o Celtic, e a Copa do Rei de 98-99, entre Valência e Atlético de Madrid, além de vários jogos amistosos da seleção espanhola. Outro grande evento que aconteceu no estádio foi o show da banda de rock britânica Iron Maiden no dia 14 de julho de 2016. Siga nos acompanhando aqui também nessa mostra, nessa apresentação dos estádios de futebol que estão sendo utilizados nesta Eurocopa 2020 a se realizar em 2021. Nas últimas do PB Desporto, destacando o belo gol, uma obra de arte
do atacante da seleção da República Tcheca, camisa 10, que também atua na equipe alemã do Bayer Leverkusen, o Patrik Schick. Ele que marcou os 2 gols da vitória da República Tcheca diante da Escócia, primeiro jogo das equipes nessa fase de grupos da Eurocopa. Ele marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo, já no finalzinho, de cabeça, mas o segundo gol, uma obra-prima, aos 6 minutos da segunda etapa. Ele recebeu um passe e um pouco depois do meio campo, assim que passou do meio de campo, viu o goleiro adiantado, deu um belo chute, fazendo um gol realmente maravilhoso que você está vendo agora aqui, o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês esse belo gol do Patrik Schick, o atacante, o camisa 10 da seleção da República Tcheca, que soma assim os seus 3 primeiros pontos nessa competição. E no Brasil, o Flamengo vai definir com o Curitiba a última vaga, melhor dizendo, para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo na semana passada em Curitiba, 1-0, gol do Rodrigo Muniz, e agora joga pelo empate para se classificar à próxima fase. Já o Curitiba tem que vencer por pelo menos um gol para levar para os penais e tentar avançar à próxima fase. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas lembrando você, siga nos acompanhando no PB Desporto do Instagram. Iremos passar todas as informações da Eurocopa, detalhes dos jogos, enfim, tudo. E também nessa quarta-feira, no Curtas do PB Desporto, mais informações do mundo do futebol, inclusive, é claro, da Eurocopa. Vamos ficando por aqui, mas convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um grande abraço e até a próxima.